Olá pessoal, tudo bem? Você está assistindo ao Planeta Vet e hoje a gente vai dar continuidade à nossa 10ª aula do curso de anestesia inalatória de pequenos animais, onde estaremos falando sobre intubação em cães e gatos. Fique comigo. Então pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, analisando um gráfico sobre intubação, de acordo com concentração plasmática aí de resposta ao estresse, a gente vê então marcado aí de azul, no primeiro momento ali, nos primeiros momentos em que eu tenho maior liberação de cortisol e, portanto, maior estresse, é justamente no momento da intubação. Tá? E você vai ver que a linha de cima em vermelho significa a concentração plasmática de anestésico necessária no momento da cirurgia. Então a gente vê que o momento da intubação requer uma quantidade maior de anestésico, justamente para suprimir o reflexo laríngeo, e ao mesmo tempo é um dos momentos de maior estresse para o paciente, em que a gente pode estar atenuando este reflexo com anestesia periglótica, ou também a gente pode estar fazendo o uso de lidocaína intravenosa ou sulfato de magnésio intravenoso. Então, pessoal, a gente tem as sondas endotraqueais, também chamada de traqueotubos, em que elas vão ter diâmetros variados, começando geralmente numa sonda endotraqueal número 2, que significa o diâmetro interno em milímetros, aumentando de meio em meio centímetros, ou seja, de 0,5 em 0,5 milímetros, até a gente chegar aí no número maior de 9,5, 10 milímetros. Tá bem? Então a gente tem sondas endotraqueais sem o cuff, sem balonete, que são as menores, geralmente, e as sondas endotraqueais já a partir aí do 3, 3,5, já apresentando o cuff para insuflar o balonete. Tá? Então a gente tem a sonda de Magil, que é aquela que não tem orifício lateral, no entanto a gente usa a sonda com essa fenestra lateral, que é o olho de Murphy. Então, os componentes da sonda endotraqueal, para a gente entender minuciosamente este objeto que a gente usa no dia a dia para intubação durante anestesia inalatória, ou também anestesia total intravenosa, ou para um paciente que vai ser mantido em UTI, em sedação. Então, primeiramente, a gente tem essa fenestra lateral, que eu vou chamar de olho de Murphy, que permite a passagem de gás e ventilação caso houver obstrução na ponta. Essa ponta aqui é em formato de bisel, para facilitar a passagem pela entrada da laringe no momento da intubação. Eu tenho então o balonete, cuja função é prevenir a passagem de fluidos ou secreções, e também o escape de gases entre a sonda endotraqueal e a traqueia do paciente. Eu tenho o cuff, que eu vou ter a sensação tátil da pressão que eu insuflei do balonete. E aí, no cuff eu tenho uma válvula unidirecional, que serve para eu monitorar a pressão do paciente e também para estar colocando a seringa ali, fazendo a insuflação e esvaziando o balonete. Ao longo de toda a sonda endotraqueal, eu também tenho os marcadores de profundidade em centímetros para monitorar o deslocamento dessa sonda endotraqueal através da laringe e da traqueia do paciente. E por último, ali do lado direito, eu tenho um conector universal, ou seja, independente do tamanho da sonda endotraqueal que eu estou utilizando, o conector sempre vai ter um diâmetro de 15 milímetros para estar se conectando com o Baraka, se a gente estiver usando o sistema aberto ou o sistema circular também. Tá? Então, independente do sistema, todos eles vão estar conseguindo conectar em qualquer tamanho de sonda endotraqueal. Tá, e ainda uma curiosidade, a gente tem nas sondas endotraqueais uma linha azul, que você pode estar vendo aqui, ó, e essa linha é uma linha radiopaca que serve para a gente estar identificando a posição adequada em um exame radiográfico. Tá? Então, é para isso que serve essa linha azul aí que acompanha as sondas endotraqueais.
Ainda eu tenho outro tipo de sonda traqueal que eu chamo de sonda aramada. A sonda aramada, como vocês estão vendo na imagem, ela tem como se tivesse um arame, uma mola por dentro dele, que torna ele muito mais maleável e ao mesmo tempo que impede que ele seja totalmente ocluído, né? A sonda endotraqueal, se eu fizer uma ventroflexão do pescoço, por exemplo, né? Uma sonda endotraqueal normal, ela colapsaria, né? Ficaria totalmente colabada com o movimento de flexão cervical do paciente. Mas isso não acontece com a sonda aramada, tá? Então ela possui fios de nylon que vão retardar o colapso da sonda e obstrução do lúmen quando o pescoço estiver flexionado, tá certo? Depois, pessoal, a gente, para fazer o correto, né, a correta insuflação do meu balonete, a gente pode medir a pressão desse balonete com o que eu chamo de cufometria. Tá? Então, em pacientes que estiverem sob ventilação, né, manual ou mecânica, o balonete da sonda deve permanecer inflado, né, a fim de evitar a fuga aérea e também para evitar a broncoaspiração. Tá? Aqui eu tenho exemplo então de uma cufometria, né, e a pressão aí que a gente deve permanecer, como vocês estão vendo naquele cufômetro ali, tem 3 áreas, né, uma amarela, uma verde e uma vermelha. A área verde ali significa a pressão ideal que eu vou estar colocando nesse paciente. Então, se eu estiver falando em milímetros de mercúrio, seria aproximadamente de 20 a 25 milímetros de mercúrio, ou também alguns vêm na marcação em centímetros de água de pressão, e aí seria mais ou menos de 22 a 32 centímetros de água. Tá? Então, isso deve permanecer constante durante todo o procedimento, né? Uma pressão mínima necessária para a oclusão da traqueia seria aí de 20 milímetros de mercúrio ou 22 centímetros de água, tá certo? E qual tamanho escolher, pessoal, do traqueotubo, né? Uma dúvida que muita gente tem quando está começando. Eu vou dar aqui pelo menos 3 formas de escolher o tamanho, né? Primeira, mais comum, quando a gente já tem uma certa prática, experiência, a gente olha para o animal, para o tamanho do animal, o peso, a gente já vai ter uma ideia da sonda que escolher. Né? A partir do momento que eu escolher uma sonda, eu costumo pegar um número acima e um número abaixo dela, para no momento da intubação escolher o mais adequado. Então, uma das formas é eu colocar a sonda entre, né, as narinas ali, no focinho do paciente, e ver se ela cabe nesse espaço entre as narinas. Tá? Outra forma é eu fazer o cálculo, que seria uma constante, né, que é o número 4, vezes o peso do paciente, e aí eu tiro a raiz quadrada desse valor. Tá? Então, por exemplo, se meu paciente tem 10 quilos, 10 vezes 4, 40, raiz quadrada seria 6,32, então eu pegaria o traqueotubo número 6,5, também o número 6, né, e o 7, e aí eu teria 3 tubos para, na hora da intubação, ver o mais adequado, visto da variabilidade morfológica dos nossos pacientes. Tá? E para gatos, como que a gente escolhe, né? Para gatos a gente tem uma tabela. Então, para a gente ter uma ideia de como fazer, eu tenho o peso do animal, né, na coluna da esquerda e do lado direito o diâmetro interno da sonda que eu vou escolher em milímetros. E então, a gente tem uma relação aí com o peso corporal. Em cães, a gente tem o mesmo quadro, né, de relação peso-diâmetro interno, começando aí com animais em torno de 2 kg, chegando em animais acima de 25 kg. Né? Então, animais mais leves, eu começaria aí com diâmetro interno de 3 milímetros, né? Chegando aí com animais com 18 quilos, né? Por experiência, a maioria dos animais com esse peso já aceitariam um traqueotubo maior do que o 7, né? Um 9, 9,5 e assim por diante, tá bem? Então, fica essa tabela aí de busca, né? De consulta, para quem tiver dúvida no momento da intubação, dá uma conferida. Tá? Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante.
tá? Que a resistência efetiva do tubo é inversamente proporcional ao raio elevado à quarta potência. O que isso está me dizendo, né? Está me dizendo que se eu diminuir a luz da traqueia pela metade, eu aumento em 16 vezes a resistência desse paciente para conseguir expirar. Então, eu não devo entubar com um tubo que entra muito facilmente, com muita folga na traqueia. Tem que ser o tubo mais justo possível para entrar nessa traqueia, justamente para evitar, né, esse aumento excessivo de pressão expiratória para o paciente, tá bem? Então, sempre a sonda endotraqueal mais justa possível na traqueia dos nossos pacientes. E também a gente ainda tem, além das sondas endotraqueais, o dispositivo supraglótico para as vias aéreas, né, que para os felinos eu tenho o nome comercial AV-Gel, por exemplo. Então, a AV-Gel, essa que está na foto aí no slide, né, ela não entra na traqueia e ela se acomoda acima, como eu vou mostrar a seguir. Então, pessoal, para evitar esses traumas que a gente está vendo na traqueia e na laringe, né, com reação inflamatória, edema, a gente tem então, né, o dispositivo supraglótico, que são as VGEL. Tá? Então, a gente tem, né, disponível comercial a VGEL, que a gente pode estar usando na espécie felina, né, e aí a gente tem então como uma alternativa à substituição da sonda endotraqueal, visto que ela pode causar lesão nos cílios da traqueia, né, fazer arrancamento dos cílios, faz toda a parte da retirada do muco, né, contendo sujidade. Então, para que isso não aconteça, né, uma opção seria usar a AV-Gel. Tá? A gente está vendo, né, que se usar o balonete, pode fazer isquemia de vasos pequenos, né, e vasos capilares que irrigam a traqueia, causando a isquemia e necrose da mesma. Para que isso não ocorra, a gente pode estar usando a AV-Gel, dispositivo supraglótico, né, em que ele não entra na traqueia, né, ele tem uma ponta que vai encaixar na entrada do esôfago e a parte restante vai ficar, né, exatamente em cima da laringe para passagem de oxigênio e do anestésico inalatório, se for o caso, tá? A AV-Gel, ela é extremamente prática e rápida para a gente estar fazendo aí uma colocação segura, né, limpa, no tocante a não ter nenhuma estímulo, né, traqueal, visto que ela é simplesmente colocada acima da laringe, tá certo? E aí a gente tem então dos dispositivos supraglóticos, né, 6 tamanhos, que vai do C0 até o C5, conforme o peso do felino que a gente vai estar, né, anestesiando no momento, tá certo? O que mais, pessoal? Tá, o dispositivo supraglótico, então, para quem não conhece, ele pode ser usado na reanimação, né, em anestesia também em humanos. É uma alternativa para fornecer os gases anestésicos junto com oxigênio durante as anestesias. E ele foi desenvolvido então para acomodar na faringe e evitar problemas causados pelos tubos, como a gente viu no vídeo anterior ali, né, causando trauma traqueal e também na laringe. A inserção é extremamente rápida, né, ajuda muito nos casos de reanimação emergencial, para não perder tempo durante uma intubação. Então, esse dispositivo supraglótico, né, lembrando que ele é espécie específico e muito utilizado principalmente em coelhos, né, visto da maior dificuldade de intubação dessa espécie. Tá? E a AV-Gel pode ser utilizada em uma ampla variedade de procedimentos, incluindo a parte odontológica. Tá? O que mais que a gente tem de características da AV-Gel, né? Ela possui material flexível, né, que fornece aí uma boa pressão de selamento, adequado para paciente ventilado ou também que estão em respiração espontânea, evita o trauma, né, laríngeo e traqueal, e aí eu tenho, né, uma recuperação melhor, livre de tosses, né, e engasgos por parte do paciente. E também a baixa resistência das vias aéreas devido a um adequado canal do dispositivo. Tá? Então,
ela vai ter uma vedação de qualidade, como eu comentei, restringindo o vazamento, né, dos agentes voláteis e evita os riscos de exposição desses gases. A extremidade do dispositivo vai se inserir no esôfago, como eu comentei antes, ajudando a prevenir e a controlar a regurgitação, né, do conteúdo estomacal. Com isso eu tenho recuperações mais tranquilas, né, menos estresse, como a gente viu naquele gráfico inicial, e é adequado para todos os pacientes, incluindo aqueles que são os braquicefálicos. E aí, pessoal, então a gente começa a falar agora do laringoscópio, né? A gente tem diversos tipos de lâminas. Eu tenho a Macintosh, que é essa curvada, que eu acho que ela é mais anatômica, né, para usar no momento da intubação. E eu também tenho essas retas, que são o modelo Miller. Tá? E eu ainda tenho outros modelos menos convencionais, como a Bizarre Gilfrida e a Blackman, que são essas aí que um pouquinho reta e logo tem uma curvatura. Tá? Então, tem diversos tipos de lâmina de laringoscópio, como eu havia comentado. Tá? E o que eu separo, o que a gente deve separar no momento da intubação para o nosso paciente? Bom, eu costumo fazer é usar os materiais que estão aí nessa foto. Tá? Então, eu separo uma gaze que eu amarro uma na outra, né, e faço dela um fio, e eu vou botar essa gaze atrás dos caninos, né, superiores, para ajudar a erguer a maxila e a cabeça do paciente. Uma outra gaze para secar o que tiver de excesso de secreções. Tenho geralmente uma seringa de insulina ali contendo um pouco de anestésico de lidocaína para fazer minha anestesia periglótica. Depois eu tenho um gel de lidocaína que eu costumo botar no balonete, né, visto que o balonete que vai fazer aquela pressão que vocês viram no vídeo ali e pode causar maior irritação da via aérea. Tenho o meu laringo, né, com a lâmina Macintosh, como a gente acabou de ver. Uma seringa para insuflar, né, o balonete ali, conectar no cuff e encher o balonete. E eu tenho, como eu falei para vocês, 3 tamanhos de sonda endotraqueais. Eu tenho a que eu acredito ser a mais adequada, né? Por exemplo, peguei uma número 6, e aí eu sempre pego um número acima e um abaixo. Então, se eu escolher a 6, eu vou pegar a 6,5 e a 5,5, porque no momento da intubação eu vou ver qual sonda dessas 3 vai estar se adequando mais precisamente ao tamanho da traqueia, tá certo? Então, esses são os materiais que a gente deixa separado para o momento da intubação. Muito bem, pessoal. Qual que é o momento da intubação? Quando que eu sei que está na hora de intubar o meu paciente, tá? Então, eu tenho que esperar o paciente perder o reflexo palpebral, lateral e medial, tá certo? Se ele só perdeu o lateral, não adianta. E após ele ter perdido o reflexo palpebral medial, já vai estar com o olho rotacionado, eu sei que eu posso tentar essa intubação, né, com maior sucesso. Então, eu entro com o meu laringo, né, até a base da língua, na valécula epiglótica. Então, tem um ligamento entre a epiglote e a língua. E aí eu vou estar abaixando a base da língua, consequentemente a epiglote se expõe, ó, tá? Ela está junto ao palato mole, ela se expõe ali, eu consigo ver a epiglote e as aritenoides, faço a instilação do anestésico local, ou seja, minha anestesia periglótica, e em seguida eu já vou entrar com a minha sonda endotraqueal para fazer a correta intubação deste paciente. Está certo? Beleza, pessoal. E qual é o momento da extubação do meu paciente, né? Para a extubação, eu não devo apenas esperar o paciente estar com reflexo palpebral medial ou lateral, e sim ele está deglutindo, porque caso ele venha fazer uma regurgitação, ele não tem o risco de cometer uma falsa via e esse conteúdo, né, gastroesofágico acaba indo para o trato respiratório, tá certo? E aí, pessoal, como vocês estão vendo no vídeo, né, o paciente, mesmo que ele esteja já acordado em decúbito external, se ele não tiver
deglutindo, como a gente está vendo na imagem, ainda mais cães da raça braquicefálico, que tem prolongamento do palato mole, eu devo, né, permitir que ele fique com a sonda endotraqueal ao máximo para que ele consiga respirar da melhor maneira possível até ele estar totalmente recuperado da anestesia. Tá? Então, mais uma vez o vídeo para você. Olha, ele está em decúbito external, mas ele ainda não tem a deglutição. Então, a gente ainda espera ele, né, mais um pouco, visto que o palato mole pode prejudicar em muito a respiração desse paciente. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa 10ª aula do nosso curso de anestesia geral inalatória. Eu peço para você a gentileza de estar curtindo e compartilhando o vídeo para o canal ganhar ainda mais relevância. Obrigado e até a próxima.